Oi, gente, boa noite. Estamos aqui de novo na nossa quarta-feira. A gente fica ansiosa por essa quarta-feira. É super gostoso estar aqui na minha casa, no escritório aqui de casa, falando ao vivo com vocês, vendo, lendo, né, as respostas, as participações, depois vendo que no decorrer dos dias e no decorrer da semana as pessoas vão acessando, né, o nosso Face, o nosso canal. Então, eu deixo até para aqui para falar com vocês. Acessem os nossos canais, não só do Face, mas também do YouTube e do Insta, porque para aumentar os nossos inscritos nesses canais, que é importante para nós, não só na divulgação do trabalho, mas fundamentalmente para o que isso representa depois para o próprio Santuário Espírita Caminho do Bem, tá? Então, boa noite, meus queridos, a santa paz de Deus, temperatura baixou, chuva caiu e o mundo está começando a ficar um pouco diferente para o lado de cá, né? Agora já começaram aquelas chuvas diárias, né, à tarde, que vem em forma de temporal, elas vêm com uma força, uma dinâmica, e vão vindo e vêm, e isso é legal, porque quer dizer que agora, daqui para frente, a esperança que ela se normalizando volte a trazer vida, né? Porque água é vida nesse planeta. Todos nós, toda forma de vida nesse planeta é dependente da água para sobreviver, né? Então, a água é fundamental. Então, essas chuvas, elas entrando naquela normalização de chover todos os dias agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí volta aquele cenário belíssimo da natureza aqui do Centro-Oeste, né? Não sei o quanto que ela terá força suficiente para renovar ou para ressuscitar, digamos assim, tudo isso que foi devastado por esses incêndios, né? A natureza vegetal provavelmente vai ter uma grande recuperação, mas infelizmente a animal não, né? Aqueles que se foram, inclusive espécimes em extinção, que teve morte muito grande nesses incêndios, que possivelmente estarão já catalogados como extintos mesmo, né? É uma pena, porque é a maior diversidade de fauna no planeta sofrer isso, né? Mas, enfim, vamos lá. Tratamentos, todos em tratamento, que estão nos tratamentos, sigam os tratamentos, ok? Sigam esses tratamentos, a distância que nós temos, segunda, quartas e domingo, sendo que os tratamentos à distância, para nós, aqueles que fazem o tratamento, eles ocorrem todos os dias, porque tem casos lá em cima no hospital espiritual que precisam de atendimento direto, então tem o tratamento todo dia. Então, mesmo que a pessoa tenha sido indicada para fazer, por exemplo, quarta e domingo, se quiser, todos os dias, 8 horas da noite, fazer a sua prece e entrar em conexão, está recebendo os bons fluidos, está em conexão com o mundo espiritual superior. Então, enfim, façam, abusem, abusem, né, aproveitem, né, porque é o que eles estão nos dando, e a gente, se estamos podendo receber, por que não, né? Então, que a gente possa fazer bom uso dessa ferramenta, né, que a mediunidade permite, para que esses espíritos cheguem até nós. Agora, para que eles cheguem até nós, temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é minimamente estarmos em sintonia emocional e espiritual para que eles consigam chegar até nós e para que a gente receba esses benefícios, tá bom? Se você indicou alguém que está hospitalizado, que está em condição que não pode fazer por si, faça no lugar da pessoa, seja um intercessor, ok? Faça lá, esteja presente a hora do tratamento na sua reclusão e mande no seu campo mental a pessoa que você quer, que a pessoa que você indicou, a pessoa que quer que se receba,
projete sobre ela essas energias, tá bom? Para que, intercedendo, ajuda, facilita, encaminha, ok? Então, vamos lá. O assunto da noite de hoje, ele se refere a muitas coisas, mas, basicamente, é uma pergunta que a gente faz, né? Pertence a quem ou a quê, né? Os grandes espíritos de luz que, no decorrer de nossa história humana, aqui estiveram entre nós, encarnados, estão entre nós, no plano espiritual, né? É como se perguntar, Jesus pertence a quem? A que crença religiosa ele pertence, né? Quem é seu proprietário, né? Por que a gente vai falar sobre isso na noite de hoje? Porque a intolerância velada, que é aquela intolerância que não fala abertamente, que, não, isso não é assim, mas que age, que provoca isso, que age e que interfere de alguma maneira no bom desenvolvimento ou no bom resultado das coisas, ela é muito mais nociva, ela é muito mais perniciosa do que aquela intolerância que berra, que fala, que faz e acontece. Então, aquela intolerância, aquela falta de indulgência, aquele preconceito que fica ali na fina flor da educação, mas que faz de uma forma velada, de uma forma traiçoeira, extremamente nociva, extremamente difícil para nós, né? Para todos nós humanos lidarmos com isso. Então, a gente vai falar sobre isso essa noite, em cima de exemplos, em cima de situações que a gente passa, em cima de exemplos na história, né, no decorrer aí dos tempos, que mostram que essa intolerância velada, esse sentido que as crenças religiosas têm de propriedade da mensagem do Cristo, ou de serem donos e proprietários dos espíritos que se manifestaram, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Então, nós vamos trabalhar com isso na noite de hoje de forma bem tranquila, bem calma, já de cara falando, não estamos falando mal de ninguém, no sentido, mas iremos pontuar com exemplos o quanto, para que a gente vê o quanto que isso acontece todos os dias, o tempo todo, e que a gente tem que ter essa observação, né? A gente precisa ter essa observação, esse sentido, para poder saber qual caminho para que a gente possa ser o agente que vai ajudar a acabar com isso, né? Acabar com esse preconceito, com essa intolerância velada, né? Não admitida, porque é feio, mas que existe, né? Principalmente na questão das religiões. E por que a gente fala isso? Porque as pessoas, ainda dentro da questão religiosa, embora as religiões, as crenças religiosas, elas defendam princípios morais, como o amor ao próximo, amor a Deus, elas transformarem isso na prática é um caminho tão longo e, para muitos, quase que impossível. E a história mostra que isso está lá no Evangelho de Jesus, quando lá atrás ele falou, né, que haveria muito derramamento de sangue em seu nome, ele vem justamente mostrando isso, que o homem ia ter muita dificuldade de romper esse sentido de propriedade, né, que essa intolerância vem pelo sentido de propriedade. Então, se Jesus deu certo, ele é meu, ponto, né? Então, assim, se santo tal deu certo, ele é meu. Como a igreja deu o título de santo ou de santa a fulano, beltrano, ciclano, esses são dela, não pode ser de mais ninguém, né? Então, a gente precisa ver isso com muito amor, com muito carinho, com muita cautela, porque nós estamos em pleno século XXI e a estrutura da vida hoje precisa nos levar para um ambiente melhor, precisa nos levar para uma situação melhor de vida, né? E eu vou trabalhar com exemplos que eu vivenciei, exemplos que eu vi, histórias que eu ouvi
e situações que eu passei, né? Para não dizer que estamos falando de A, B ou C, né? Mas sim daquilo que a gente mesmo viu e que a gente passou, né? Então, vamos lá, o que é isso, né? Então, a gente vê, tem visto no decorrer da vida, que algumas pessoas e alguns representantes religiosos têm muita dificuldade de entender que os espíritos de luz que estiveram aqui encarnados entre nós e que continuam no âmbito da humanidade terrena, eles não pertencem a uma instituição religiosa, a uma crença, uma denominação religiosa, nem a nada. Eles pertencem a Deus, como cada um de nós, pertencem ao mundo, como cada um de nós, né? Então, é o mesmo que dizer que uma pessoa que hoje exercita, né, uma determinada nacionalidade, ela só é isso aí. Não, pela pluralidade das existências, nós já fomos de outras nacionalidades e seremos de outras à frente. Então, não existe isso, esse sentido plural vem justamente para nos mostrar o quanto que nós, embora indivíduos, somos um todo no mundo que a gente vive. Então, nós somos espíritos da Terra, pertencemos a Deus e estamos neste orbe, todos juntos, como irmãos, cada um na sua missão, cada um no seu papel, cada um na sua prova, cada um na sua expiação, vivenciando dentro desse mesmo local, dessa mesma bola que é o planeta Terra, e que tudo que ali está pertence a todos. Os recursos naturais pertencem a todos e os recursos espirituais também. Então, da mesma maneira que os recursos naturais pertencem ao mundo, embora alguns, em algum momento, estão ali na responsabilidade de cuidar, os recursos espirituais também pertencem ao mundo, pertencem a todos. E quando encarnados, esses recursos que exercitaram determinadas coisas estavam sob a responsabilidade de algumas instituições, mas não como pertencentes exclusivos dessas instituições, mas como na responsabilidade dessas instituições. E desencarnados, pertencentes ao mundo e pertencentes a Deus, né? Então, esse é um sentido que é muito difícil as pessoas terem, compreenderem, até aceitarem, porque elas não têm também a dificuldade de compreender e aceitar que o espírito não é uma coisa que nasce no corpo e vai embora quando morre. Ele é imortal antes, durante e depois. Então, aquilo que ele é naquele momento é momento. Agora, o que ele é na sua imortalidade é o que interessa e é o que nós precisamos nos aferrar para a compreensão de todas as coisas, né? Então, assim, exemplos que a gente viu na nossa vida, no decorrer e tal, vou começar com o mais recente, que foi o que startou, na realidade, o interesse da conversa de hoje, né? Essa semana, segunda-feira, lá na nossa casa espírita, nós recebemos uma visita de dois espíritos de muita grandeza, que um psicofonou, que é Ariel, que é o anjo tutelar das casas de cura no planeta Terra. Casas de cura, inclusive hospitais materiais. Por quê? Porque dentro de cada hospital material tem uma instituição espiritual de cura trabalhando, tá? Então, os hospitais espirituais, materiais, clínicas, centros espíritas que trabalham com a medicina espiritual, igrejas que trabalham com cura, com o objetivo da cura, como alguns santuários, etc. Tudo isso pertence a esses centros, casas, né, instituições de cura, materiais e espirituais. Então, Ariel é o anjo tutelar dessas casas, tá? Dessas instituições, ok?
de cura, que trabalham com a medicina material e a medicina espiritual, tá? Muito bem. Então, ele veio, deu uma mensagem belíssima, que fala muito além do que a primeira instância que você percebe, que ele fala nos dando qual é a condição que o homem hoje tem para a sua perpetuação nesse planeta. Quer dizer, para que a humanidade perpetue no planeta, ela tem alguns senões muito rigorosos que precisam ser vistos. Então, é uma mensagem, além de belíssima, ela é muito intensa, ela é muito profunda. E no final ele fala que estava acompanhado. Ali estava à direita dele Francisco de Assis, porque Francisco de Assis o espírito Francisco de Assis é o coordenador de uma gigantesca falange no planeta Terra que cuidam especificamente dos espíritos menores, ou seja, dos nossos irmãos menores. Quem são os nossos irmãos menores? As outras formas de vida no planeta que não o humano, os reinos anteriores à humanidade. Tá? Então, a falange franciscana na espiritualidade é isso que ela faz, ela cuida dos irmãos menores, dos reinos menores, dos reinos anteriores ao reino nominal, tá? Muito bem. Então, então ele fala que estava acompanhado de Francisco de Assis, né, do mentor da nossa casa, e que estavam todos ali conversando conosco. Foi um momento assim de uma catarse emocional muito grande, e como é uma mensagem muito linda e que fala para tudo e para todos, e nesse meu sentido de que tudo que vem é para todos nós, independente da nossa denominação religiosa, porque, inclusive, as casas espíritas são abertas a todas as denominações. Nós recebemos, nas casas espíritas, pessoas de todas as religiões, não é? Então, a doutrina espírita está um pouco acima disso, porque ela é uma doutrina, ela não se prende a uma religião, ela é uma doutrina, então, ela é ampla, aceita e tudo e todos. Muito bem. Então, o que eu fiz? Peguei essa mensagem e distribuí, passei para um monte de gente para ouvir a mensagem, para ler a mensagem, para ter acesso a uma informação muito interessante e muito importante, além de tudo, belíssima, né? E mandei para muita gente, inclusive para grupos e pessoas não espíritas, né? Dentro da família, fora da família. Bom, de todos que eu mandei, e foi para muita gente, né? Os espíritas responderam para mim: nossa, que linda, que mensagem linda, eu vou mandar para o centro lá não sei aonde, eu vou mandar para não sei quem, e papapá, e a mensagem começou a tomar um vulto, a se propagar. Nenhuma pessoa do meu relacionamento, tá? Que não espírita, e aí eu tenho que dizer católicos, porque eu tenho pouquíssimas pessoas no meu relacionamento que são, por exemplo, evangélicos e tal, e na realidade eu confesso que não mandei para essas pessoas, né? Eu mandei para vários grupos que têm pessoas de outras religiões, então tem pessoas evangélicas e católicas. Bom, enfim, nenhuma dessas pessoas respondeu. Nenhuma dessas pessoas falou assim, nossa, ou para falar, nossa, que lindo, ou nossa, que palhaçada. Fosse o que fosse, que reação fosse, mas tivesse uma reação. Então, a não reação disse muito mais. O que se sentiram tão incomodados ou tão ofendidos? Porque um anjo ou Francisco de Assis estariam dentro de uma casa espírita? Por quê? Porque anjos e santos são propriedades de instituições ou são espíritos propriedades de Deus e irmãos na Terra, né? São o quê? O que eles são, né? Então, assim, a sensação que eu tive daquele silêncio velado, daquela não resposta
é a resposta de dizer, isso aí não está legal, né? Isso aí foi estranho. Que história é essa, né? De uma espírita, dentro de uma casa espírita, falar de Francisco de Assis, de anjos e etc., né? E eu fiquei pensando sobre isso. Então, isso startou essa conversa, né? Por quê? É o quê? É o sentido de propriedade? É o sentido de propriedade? É o sentido de quê? Né? E eu fui percebendo isso, eu tenho percebido isso já há muito tempo. Vocês sabem que eu sempre fiz, eu faço aqui em Cuiabá há pelo menos uns 7 anos, sei lá, eu faço cultos ecumênicos com meus queridos amigos católicos e evangélicos. Quase sempre somos nós os mesmos, meus amados amigos, né? Que o Edésio, ministro da Igreja Católica, Átila, pastor da Igreja Evangélica. Nós temos vários amigos das denominações, das várias denominações religiosas, que a gente se encontra no decorrer desses anos nesses cultos, e sempre foi muito agradável, muito gostoso, né? Com a graça de Deus. Então, sempre os ouvi e aprendi muito, assim como eu sei que eles, me ouvindo, também aprenderam alguma coisa, né? Então, a gente sempre trocou informações com grande respeito, com grande carinho, graças a Deus, né? Mas também tivemos momentos muito estranhos, né? Quando uma vez um pastor de, de uma denominação evangélica, não considerada pentecostal, simplesmente tudo que falou foi para agredir a doutrina espírita. Ele não teve coragem de agredir os católicos, mas ele achou que podia agredir a doutrina espírita, e agredindo na minha pessoa por eu ser mulher. Então, ele conseguiu fazer uma coisa terrível, né? Agredindo pela crença e agredindo pelo gênero. E eu sempre sou a última a falar, eu sempre peço para ser a última a falar. E eu subi depois e falei como eu sempre falo, independente, eu nunca falo a palavra espírita, porque eu sou, nunca, nunca, nunca. Eu falo do Evangelho de Jesus, do ensino que o Evangelho nos dá e o que a gente pode para dar graças a Deus naquele culto ecumênico e abençoar aquelas pessoas. Então, eu falo de Jesus, eu falo do amor de Jesus, do ensinamento de Jesus. E ele, quando acabou, ficou muito sem graça. Ele ficou muito sem graça, ele ficou, e tal, não sei o quê, porque ele ficou assim, ele se sentiu mal pelo que ele havia falado, pelo que havia feito, né? E era a primeira vez que ele estava fazendo culto, e a primeira vez que estavam com todos nós, né? E aí a gente para pensar, poxa, é aquela situação de propriedade, de acharem que Jesus, que o Evangelho, que Deus só pertence a eles, que a doutrina espírita não tem esse direito. Uma outra situação, essa foi muito, muito sui generis, aí nossa instituição, como vocês sabem, tem o nome de Santuário Espírita Caminho do Bem. Aliás, nome esse dado por Ariel, numa mensagem de 5 anos atrás, que ele falou que o nome desse trabalho, da instituição que estaria à frente desse trabalho, seria Santuário Caminho do Bem, e explicou por que de ser Santuário Espírita Caminho do Bem. Bom, nunca aquelas pessoas erraram o nome. 7 anos que eu falo com eles, né, mais até, não, 7 anos não, menos, que eu falo com eles, e, não, menos, porque a mensagem tem 5, então é menos. E eles sempre falam o nome correto, Santuário Espírita Caminho do Bem. Bom, muito bem. Eis que uma desses cultos, a religião católica foi
representada por um padre, um bispo, que veio do Rio de Janeiro, de São Paulo, não sei, que foi um convidado de um dos formandos para falar. Gente, eu nunca chego lá e pego o papel do cerimonial e falo, deixa eu ver o que tem aí, nunca, nunca, nunca. Chego, dou beijo, abraço, ele já sabe quem eu sou, já sabe que eu gosto de falar por último, e para mim o assunto é encerrado. Quando eu chego lá, eu vejo este padre, esse bispo, folheando o papel, o script do pessoal do cerimonial. Eu achei aquilo tão estranho, mas tudo bem, cheguei e tal, falei, peço para falar por último, tal, não sei o que, não sei o que, não, falei, não, por favor, mantenha por último, porque eu senti quando eu cheguei a reação daquilo ali, eu achei estranho. Eu estou vendo ele falar, e ele pegou o papel apontando, não, aqui, falei, gente, o que tanto ele tem que ver? Geralmente, o nosso tempo de falar no culto ecumênico, 5, 7, estourando, limite, 10 minutos, porque é uma cerimônia longa, senão todo mundo morre lá dentro de cansaço, né? E esse senhor foi o primeiro a falar. Ele falou 20 minutos. 20 minutos. No meio, quando ele estava encerrando, e eu sempre faço a oração do Pai Nosso, sempre, e as meninas da cerimonial avisam os outros representantes que eu encerro com a oração do Pai Nosso. Aí ele pega e fala assim, então nós vamos agora rezar a Deus, vamos rezar a oração do Pai Nosso, e aqueles que são de outras religiões, mesmo que não concordem ou não gostem, podem nos acompanhar. Gente, sabe aquilo? Veio assim, eu falei, gente, que loucura, que prepotência é essa? E outra coisa que aconteceu, naquela dia, foi a única vez que o pessoal do cerimonial não falou Santuário Espírita Caminho do Bem, falava Casa Espírita Caminho do Bem. Eu falei, por que vocês estão errando o nome? Casa Espírita, ele fez com que o nome santuário não pudesse estar associado a espírita, porque santuário é coisa deles. Então, esse sentido, isso é que eu falo que é intolerância, que é o preconceito, a intolerância velada, não é? Que é ali, que está dentro, que ela é filho da soberba, é filho da vaidade, né? É filho da absoluta falta de compaixão, de amor, de carinho, de tudo. Quer dizer, sabe, ele se sentiu tão ameaçado, eu acho, que mandou tirar o santuário do nome da minha instituição, não deixou falar, e faz, ao falar a prece do Pai Nosso, que é uma prece universal, que qualquer pessoa no mundo sabe fazer, que aqueles que não são católicos se sintam à vontade para acompanhar. Olha, como se a prece fosse de quem? Dos católicos e de mais ninguém, não é? E isso a gente viu e a gente vê o tempo todo acontecendo, o tempo todo. Esse sentido de propriedade, como se o Cristo fosse propriedade de uma instituição religiosa, de uma crença criada pelos homens, não é? Criada pelos homens para representá-lo. Ele não é propriedade de ninguém, nenhum espírito é propriedade de ninguém, nenhuma prece é propriedade de ninguém, a não ser aquelas feitas pela uma instituição e que valorizam a instituição e não a Deus. Aí é outro assunto. Então, tem muitas orações que estão ali para valorizar a instituição e não valorizar a Deus ou ao Cristo Jesus. Aí, tudo bem. Mas o Pai Nosso, uma oração universal, uma oração que próprio Cristo falou, a oração que ele ensinou para a humanidade, ela ser dita, referida como uma propriedade de uma instituição religiosa. E são essas coisas que a gente precisa parar. Já passou o tempo. A gente precisa, urge o tempo a gente parar para pensar. 81 e 82, Chico Xavier o nome de Chico Xavier foi levantado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Vocês sabiam disso? Pois é, Chico Xavier foi indicado, né, para Prêmio Nobel da Paz. A gente precisava ter
do Brasil um número absurdo de assinaturas e contar com uma série de coisas para que isso acontecesse, né? Nós conseguimos 2 milhões de assinaturas para que Chico pudesse, o Brasil, né, levar o nome de Chico Xavier a receber o Prêmio Nobel da Paz. Um homem que depois foi considerado o maior líder religioso desse país, né? O homem de maior bondade que teve nesse país. O homem que próprio Francisco de Assis, numa mensagem, alguns anos atrás, se referindo a Chico, dizendo ser Chico, ele, Francisco de Assis, muito pequeno perto deste outro Francisco que o mundo tinha, né? Por que não aconteceu isso? Por que não pôde ir para se candidatar lá, o Prêmio Nobel da Paz? Porque foi embarreirado pela a estrutura religiosa dominante nesse país. Chico, quando a gente fala o Chico é espírita, o Chico é propriedade da doutrina espírita, os livros do Chico só espírita podem ler. O que ele trouxe com esses espíritos, esses 450 e tantos livros que ele psicografou, com esses inúmeros espíritos de todas as ordens e todas denominações e nacionalidades, que ele foi o intermédio da mensagem desses espíritos, é propriedade da doutrina espírita? Não, é propriedade do mundo, é do homem, é de Deus, é para quem quiser, é para todos lerem e aproveitarem da beleza e da grandeza que essas obras trazem, não é? Dentro da própria codificação kardeciana, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi o segundo livro, terceiro livro que Kardec codificou, né, o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, aí codificou o Evangelho. Ali tem inúmeras mensagens de Santo Agostinho, São Luís, Adolfo, que foi bispo de Argel, primeiro bispo em terras argelinas, de Isabel de França, que foi irmã de São Luís, que era frei, que depois virou santo, São Luís, e ela era irmã dele, fundou uma ordem religiosa imensa. Vários que foram pessoas que na época da religião da época, não é? Que era a religião cristã mais predominante na época, vários estão na codificação da doutrina espírita, que é uma doutrina dos espíritos, não é do A, nem do B, nem do C, é do espírito, é do mundo, é de todos nós. Estão lá. Aí vão dizer que não, que aquilo não pode, que aquilo não é verdade, que aquilo é falso, porque eles são propriedades de alguma outra instituição religiosa. Vamos parar para pensar. Nós precisamos ter coragem para falar isso. Precisamos ter coragem de ouvir isso. E precisamos também ter coragem para mudar isso. Precisamos chegar às pessoas e falar: vamos, espíritos da Terra, acordar como irmãos no nosso porvir, de uma vez por todas, antes que seja tarde? Vamos nos reconstruir, vamos nos transformar e renascer neste mundo sob outra forma, a forma da humanidade e não a forma da crença institucional dogmática que só tem separado os seres humanos e feito com que não se aceitem como irmãos e não seguirem o princípio do que Jesus nos ensinou. Filhinhos meus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não importa qual a crença que você gosta, qual a instituição religiosa que você frequenta, o que você tem na sua casa. O que importa?
é se você, ao rezar a Deus, você reza com o Espírito, e se você pratica o bem, com todos, qualquer um, independente de quem seja. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos ilumine. E vamos ter a coragem de meter a mão nessa ferida social e tão atávica ainda presente em nós. Que Jesus nos abençoe. E vamos encerrar a prece, então, do Pai Nosso. A prece que Jesus ensinou a todos nós e que pertence a todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, Deus. Que assim seja cada um de vocês, filhinhos do mesmo Pai, irmãos no amor de Cristo. Beijo, queridos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Por enquanto ele está querendo, a gente está vendo, né? Beijos, bye, bye.